Boa noite, irmãos. Quero também saudar os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo pela internet. Temos recebido aí alguns contatos, vários irmãos têm nos assistido. Para nós é um prazer saber que a nossa família é maior do que a que está apenas aqui, né? Irmãos, eu preciso dar alguns avisos, gostaria que os irmãos prestassem atenção para a gente poder já partir para o louvor, que é um momento muito especial, né? Amanda, cadê você, Amanda? Vem, Amanda. MCA trabalhando, se reunindo, muitas coisas novas surgindo. Boa noite. Então, gente, sexta-feira tem reunião das mulheres. Serão os projetos. Lembrem daqueles 4 projetos que estão ali no mural. Se você tem alguma dúvida, você não sabe, pode me procurar a Fátima, que a gente explica para você. Se você não colocou seu nome ainda, hoje, até o fim do culto não, depois do tempo de comunhão, é o último dia que a gente vai tirar o papel de lá, tá bom? Por causa dos materiais. As alunas da Tamires, para trazer cola e tesoura, e as alunas da Deise e Rita, tesoura e agulha. Tá bom? É só isso, as outras não precisam trazer nada, tá? Obrigada. Que chique, hein? Que legal. Pessoal, no sábado de manhã nós vamos ter aqui o bazar beneficente também para a família do nosso seminarista, tá bom? Que horas que vai começar? Quem vai trabalhar às 8? Abre às 9, tá bom. Tá bom, pessoal, olha, se você gostaria de ajudar, procura o Leandro ou a Claudete. Se você tem ainda alguma coisa que gostaria de trazer, alguma coisa boa, que esteja em bom estado, que dê para alguém usar, né? Procura também a Claudete ou o Lira, tá bom? No sábado, então, na parte da manhã e da tarde, a gente vai ter o bazar, mas à noite é dia da família. Então, se você quiser combinar com alguma família para estarem reunidos, é um tempo legal. A ideia do dia da família não é para um tempo livre para você jogar bola, é para você estar reunida fazendo alguma atividade familiar. Essa é a nossa sugestão, irmãos, tá? Ninguém aqui é obrigado. A gente separa um tempo para que isso seja possível, tá bom? Eu tenho um pedido de oração que eu gostaria que nós estivéssemos fazendo como igreja. O pastor Pedro, lá de Portugal, ele tem a sua esposa que se chama Graça, e a Graça, ela amanhã será submetida a uma operação. Essa operação ela foi adiada, foi postergada, porque ela estava com um problema grave de anemia. Então agora melhorou o quadro e está marcado então para ela ser operada. Eu gostaria que nós, como igreja, estivéssemos orando pelo pastor Pedro e pela Graça que vai passar por essa cirurgia. Alguém gostaria de orar por eles? Vem, Leandro, pode vir, 2 orações, ok? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Oremos. Deus, obrigado por hoje, Pai. Eu coloco agora a Graça em Tuas mãos, pedimos por essa cirurgia. Peço que o Senhor conduza a cirurgia, que o Senhor também use dos medicamentos para fazer o efeito desejado, Pai. E acima de tudo, Deus, que o Senhor possa promover para ela crescimento espiritual, maturidade, através dessa aprovação, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda, Pai, na Tua presença, ó Deus, gostaríamos, Senhor, como igreja, de Te pedir, ó Deus, por essa irmã tão especial, ó Deus, por essa família, Senhor, que tem sido instrumento, ó Deus, na Tua obra lá em Portugal, ó Deus. Pedimos pela vida da irmã Graça, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, conduzir, Senhor, a equipe médica, que o Senhor possa, Deus, abençoar o pastor Pedro, ó Deus, ali com os filhos, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar essa cirurgia, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, dando sabedoria, Deus, entendimento a essa família, ó Deus, e fortalecendo eles, ó Deus, como família, ó Deus, ali no ministério, que nós sabemos que não é fácil, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, ajudando a Tua serva e dando a ela, Senhor, uma boa recuperação.
Obrigada, Senhor, por tudo, Deus. Abençoa-nos no restante, Senhor, desse culto, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Pessoal, essa semana, estejam orando também por isso, pelo seguinte, essa semana, se der certo amanhã, nós já estamos comprando as ferragens que serão colocadas nas brocas, nos buracos, e nós vamos preencher isso com concreto, essas ferragens vão ficar dentro. E se der certo, a questão agora é essa situação da chuva. Essa semana, possivelmente, a gente já começa a demarcação para começar a fazer os buracos mesmo. Então, aí, oficialmente, a gente começa a obra mesmo. Essa semana aí, o Chico, o pessoal que puder ajudar, já vão fazer lá a casinha, né, que vai ficar guardado material, vai ficar guardado algumas ferramentas, algumas coisas. Essa semana a gente já vai estar fazendo isso. Então, que os irmãos possam estar orando, estejam orando por isso, por todo esse andamento do processo, orem por mim também, que junto com a equipe de obras, né, que tem bastante trabalho, é muita coisa para resolver, são muitos detalhes para a gente ver. E nós estamos também avaliando, nós recebemos nessa semana, na sexta-feira nós recebemos o seu José, que é o responsável pela Estenco, que é a empresa de estaqueamento, e ele olhando o terreno, ele percebeu que de repente a gente poderia usar um outro método de escavação que seria mais barato para a igreja e seria mais rápido. Então a gente conseguiria fazer as brocas, só para você ter ideia, o custo para se fazer é por metro linear de profundidade. Cada metro é R$25 de escavação. Se a gente conseguir fazer por esse outro metro, de R$25 passa para 15. Então esteja orando isso para que seja possível. Nesse outro método é mais rápido também, porque é uma máquina que faz a escavação, então em 5 minutos faz um buraco. Com uma profundidade de 6 metros, que é o que a gente precisa. Então, e nesse sistema a gente pode usar aquele caminhão que traz cimento, sabe, aquele caminhão bitoneira. Então a gente pode usar esse sistema, o caminhão vai lá, despeja dentro do buraco, pronto. Em 5 minutos está pronto a broca. Então, assim, a gente está estudando isso, os técnicos estão percebendo a viabilidade disso, então orem para que a gente possa fazer da melhor forma. E dessa forma seria legal, porque seria mais rápido para nós e mais barato para a igreja, tá bom? Então estejam orando por todo esse processo, e eu quero fazer um convite para você. Se você quiser, durante o dia, dê uma passada lá pelo terreno, faça uma oração, peça a Deus que dê sabedoria e habilidade. Sabedoria para aqueles que estão administrando e habilidade para aqueles que estão realizando. Dá uma passada lá para ver. Nós estamos também consultando alguns técnicos, porque há uma possibilidade da gente precisar retirar aquela mangueira. Realmente ela já está bem comprometida, tem uma trepadeira bem grande nela, e também por causa do espaço ali que ela tem ocupado, tem sido, pode trazer alguma dificuldade em relação ao futuro. É uma pena para mim, né? Eu sou defensor da permanência dessa mangueira, mas a gente tira uma e planta 5 no lugar, né? Então os irmãos façam isso, dá uma passada lá durante a semana, dá uma olhada no terreno, vê como é que está ficando, o muro está ficando bonito. Não sei se você já viu, está muito bonito o muro. Então passa lá, dá uma olhada, faz uma oração, pede para que Deus abençoe. Tá bom, meu povo? Fique de pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, uma boa noite. De repente a gente chega correndo, a equipe de louvor vem vindo. Aí, esse tempo é muito importante.
alguém deixou cair no chão a chave, ninguém sabe quem que é. Ela tá do carro, fala que tá comigo. Pessoal, enquanto você está abraçando o irmão, alguém deixou cair um par de chaves. A gente não sabe se é de carro, se é de casa. Está com KK. Tá bom? Verifica aí se você perdeu. Qualquer coisa a gente vai saber quem perdeu, porque não vai conseguir ir para casa ou entrar em casa. Aí a gente já vai descobrir. Mas já achou o dono? Ah, então beleza. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Olha, nós temos tantos motivos para adorar a Deus, não é verdade? Muito bom. Vamos adorar. Paulo vai nos ajudar. Boa noite, irmãos. Sim. O primeiro cântico que nós vamos entoar a Deus é um convite à adoração. Exaltai. Senhor, nós queremos entrar na sua presença para te glorificar. Vamos cantar bem forte com palmas. Por causa do frio, ninguém desanimado. Isso. Vamos lá? Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória, toda glória eu te. É para isso que nós fomos criados. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim. Mais uma vez, entrarei. Todos juntos. Entrarei em tua presença, sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim. Mais uma vez, exaltai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. A próxima música que nós vamos cantar é uma música que eu gosto muito, porque ela nos lembra um pouco sobre o que é a fé. Nós já estamos estudando isso ao longo do ano, e eu gosto de lembrar que nós não estamos sozinhos na jornada da fé. Outras pessoas já vivenciaram essa caminhada de fé com Deus. Nós temos vivenciado e temos o desafio de fazer com que outros vivenciem a caminhada da fé com Deus. E essa música ela nos lembra de pessoas que viveram uma vida de fé junto com Deus. Abraão, José, Moisés. Nós temos a responsabilidade de confiar em Deus, de acreditar que Ele existe, de depender dEle. Tudo isso são elementos da fé. Vamos então cantar. Senhor, que a Tua mão continue nos guiando, assim como guiou os homens do passado e tem nos guiado até aqui. Você concorda com a letra dessa música? Então cante com alegria. Tua mão criou o mundo e que
seu caminhar. Tua mão protegeu José e o fez prosperar. Essa mesma mão e a mesma que hoje está a me guardar e me amiga. O mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar eu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Tua mão guiou Israel e abriu o mar. Tua mão perdoou Davi e o fez reinar. Tua mão enviou Jesus pra me salvar. Tua mão moveu a cruz pra me resgatar. E a mesma que hoje está a me guardar e guiar. O mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar no teu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar no teu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Amém? Hoje eu gostaria de convidar algum irmão a vir aqui agora orar pela igreja, pedindo que Deus nos ajude a cada dia a caminhar em fé com Ele. Quem gostaria de vir aqui fazer essa oração? Pode vir, Fabrícia, por favor. Vem cá, vem você também. Pedindo que Deus nos ajude a cumprir isso que nós pedimos agora. Senhor, nos ajuda a continuar caminhando em fé com o Senhor. Segura aqui, tá? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui na tua casa e podemos proclamar o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu acredito no Senhor e acredito no teu poder, na tua honra e na tua glória. Por isso, Deus, que eu venho aqui, Pai, diante do teu povo, clamar ao Senhor, para que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando nos nossos corações, Senhor, fazendo com que possamos, não só de palavras, Senhor, mas de coração, anunciar o teu nome. E que possamos trazer sempre, ó Deus, no nosso coração, o desejo de cada dia, ó Deus, te servir mais e mais. E principalmente, Senhor, buscar viver o verdadeiro cristianismo e viver o teu verdadeiro amor, Senhor. Como a tua palavra mesmo diz, ó Deus, que quando essa igreja verdadeiramente se amar, quando nós, ó Deus, nos amarmos verdadeiramente, o mundo saberá que somos teus filhos, Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus, nessa noite, para que o Senhor quebrante a cada dia o nosso coração, que o Senhor nos mostre cada dia os nossos erros, que possamos aprender mais de Ti, não só em conhecimento, mas aprender, Deus, vivendo um relacionamento com o Senhor, vivendo na Tua dependência, vivendo, ó Deus, experimentando cada dia da Tua graça, Senhor, na nossa vida. Por isso, ó Deus, que essa igreja possa ter um coração prostrado a Ti, Senhor. Um coração temente, um coração que realmente teme o Teu nome, Senhor. E tem zelo pelo Teu nome, Senhor.
Ó Deus, abençoa o teu povo e nos ajude cada dia mais, Senhor. Caminhar, Senhor, buscando o teu agir, Senhor, como essa canção mesmo diz. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, como é bom poder caminhar, Senhor, e sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nós desejamos, Deus, ter no nosso coração, Deus, um alvo, e esse alvo é o teu Filho Jesus, que nós possamos caminhar, Deus, se aproximar cada vez diante dele. E o Senhor, Deus, nos ensina, Senhor, a ser, Senhor, um servo, Deus, fiel ao Senhor, um servo, Deus, que venha te louvar, que venha te adorar, e que venha, Senhor, te buscar, Deus, e fazer a tua vontade, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, Deus, que nós precisamos, Deus. Nós não somos, Deus, nada sem o Senhor na nossa vida, Deus. Que nosso caminhar, o nosso dia a dia, Deus, seja, Deus, dirigida pelo Senhor, Deus, não pelas nossas vontades, os nossos desejos. Ensina, Senhor, essa igreja, Deus, a caminhar, Deus, os passos do teu Filho Jesus, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, humildemente, e em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Nós vamos cantar um hino agora, do cantor cristão. O hino se chama Firmeza. Nós possamos, de fato, colocar a nossa segurança, toda a nossa fidelidade na rocha eterna, que é o nosso Senhor. E nós vamos começar cantando esse hino pelo refrão, dizendo: Senhor, a minha fé e o meu amor estão firmados, não em mim, não no meu poder, não na minha força, não na minha inteligência, mas no Senhor, que é o meu Deus, o Deus da minha salvação. Você deve trazer o seu dízimo nesse momento, enquanto cantamos esse hino. Fique à vontade em relação a isso, que também é um momento de adoração. Vamos cantar? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Só as mulheres, a segunda estrofe. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de todos juntos, a minha fé. Confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Agora é a vez dos homens, hein? Se o juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha todos juntos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Todos juntos. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei a redenção com todos que no bem forte céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Gi, ora, por favor, agradecendo os dízimos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, ó Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo de louvor, ó Deus, porque podemos estar aqui, ó Deus, te cultuando, te adorando, ó Deus. E te louvamos também, Pai, neste momento, ó Deus, pela entrega dos dízimos e das ofertas, ó Deus. Que também é um momento, Senhor, de culto e de adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pelas nossas vidas, pela nossa família. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada dízimo aqui depositado, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, aos administradores, ó Deus, que realmente, ó Deus, esses dízimos, essas ofertas, ó Pai, venham a multiplicar, ó Deus, para o crescimento, Senhor, do teu reino aqui na terra. Obrigada, Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um de nós, para que realmente, ó Deus, sejamos, ó Deus, fiéis, ó Deus, na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e
que assim tenhamos o privilégio, ó Deus, de contribuir, Senhor, com o Teu reino aqui na terra. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Pedir que o pastor ore, intercedendo pela igreja agora. Se você tem algum pedido, se você tem algum motivo, coloque isso na presença de Deus. O pastor está intercedendo pelas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, pela segurança que o Senhor nos dá, pelas vitórias, pelos sucessos, pelas bênçãos materiais e espirituais que o Senhor tem nos concedido. Mas, ó Deus, também colocamos diante do Senhor a vida de irmãos que estão aqui nessa noite, trazendo no seu coração alguma necessidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar suprindo essa necessidade. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti alguns familiares de irmãos aqui que ainda não Te conhecem, que o Senhor possa estar salvando essas pessoas, o Senhor possa estar fazendo com que o Teu amor os alcance e os traga para perto do Senhor. Queremos Te pedir, ó Deus, para aqueles que estão longe, que o Senhor os traga de volta, Senhor, para os Teus caminhos. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos, aqueles que estão doentes ou em tratamento, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor dê ali, que faça efeito os remédios. E pedimos, porque sabemos que o Senhor é poderoso, pedimos a cura, Senhor, daqueles que o Senhor quiser curar. Ó Deus, o Senhor possa estar abençoando as famílias da igreja. Ó Deus, existem alguns pais tão preocupados com os seus filhos. Senhor, dá sabedoria a esses pais, amor pelos seus filhos, ajuda eles a estarem sendo realmente instrumentos do Senhor na vida dos seus filhos. Abençoe também os filhos, ó Deus. Pedimos que o Senhor dê submissão aos seus pais, que tire qualquer rebeldia, ó Deus. Que o Senhor possa dar realmente amor dos filhos pelos pais também. Ó Pai, pedimos que o Senhor possa estar abençoando os casais dessa igreja, os casais, Senhor, que compõem o Teu povo, que o Senhor possa promover harmonia na família, que o Senhor possa dar fidelidade, Senhor, a cada cônjuge, que cada um trate o outro como o Senhor tem determinado na Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar perdão no coração de cada um, que o Senhor possa colocar compreensão no coração de cada um, e que cada família aqui seja uma família que reflita a Tua glória, reflita a Tua graça e o Teu perdão. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir por vários irmãos, passando por apertos, por dificuldades financeiras, que o Senhor possa estar ensinando, que o Senhor possa estar suprindo, que o Senhor possa estar enviando os recursos. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o Teu povo, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, também, dando respostas, trazendo, ó Deus, direções para aqueles que precisam ser guiados pelo Senhor, e todos nós precisamos. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa o Teu povo, dá vitória ao Teu povo, como o Senhor já tem operado, já tem feito. Continua conosco, e é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. O próximo cântico que nós vamos entoar, ele nos lembra que nós fazemos parte de um reino que não vai ter fim. Eu não sei quanto a você, mas eu particularmente, eu sei que eu preciso, de tempos em tempos, parar e refletir um pouco sobre isso, sobre o fato de que eu vou estar para sempre com o meu rei, dentro do reino dele. E essa música nos ajuda a contemplar isso. O reino do nosso Senhor Jesus não tem fim. A gente acabou de orar aqui intercedendo por pessoas que estão com alguma dificuldade. Mas de tempos em tempos a gente precisa lembrar, Senhor, a vida não é isso aqui, a vida não se resume a isso. A vida é mais do que isso, a vida é além disso. A vida é uma vida eterna com o Senhor, dentro do seu reino. Os problemas que nós temos agora, a nossa leve e momentânea tribulação, elas não se comparam com a glória do porvir, do reino junto ao lado do nosso rei. Nós vamos estar com ele no reino dele, nós vamos estar ao lado dele. As dificuldades que a gente tem aqui vão sumir. E também as bênçãos que nós temos aqui são infinitamente menores do que a gente pode ter ao lado de Deus lá. E ainda assim a gente é feliz aqui muitas vezes, não é? Ainda assim a gente consegue ser feliz aqui. Imagine estando ao lado de Deus, no reino dele.
E essa música nos lembra que nós temos um Senhor que é eterno, Ele não morre, Ele não tem fim. E todo aquele que nele crê tem a vida ao lado dele, uma vida junto com Ele, a vida eterna. Nós vamos cantar essa música nos ajudando a lembrar: Senhor, o Senhor é a justiça de Deus. O Senhor é aquele que nos justificou diante de Deus, pagando o preço do nosso pecado. Obrigado. E Senhor, eu anseio estar com o Senhor, no Teu reino. A gente não pode viver a vida lembrando e pensando só no aqui e agora. Mas nós, como crentes, vivemos a eternidade a partir de aqui. Nós temos que lembrar que a nossa vida ela já é eterna. O que fazemos aqui vai repercutir na eternidade. Os sofrimentos que temos aqui vão sumir na eternidade. E as alegrias que temos aqui vão se multiplicar na eternidade. Porque nós temos um Rei que é o Rei eterno. Ele está sempre conosco. E para sempre vai estar. Isso é promessa dele para nós. Vamos lá? Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. mais uma vez, vamos dizer este reino não terá fim. E a glória dele é inestimável. Sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Mais uma vez. Jesus, justiça de Deus. Irmãos, eu quero estar com Jesus nesse reino que é eterno. Amém. E
E a próxima música e última música que nós vamos cantar é uma colocação nossa agora, da nossa parte. Até aqui nós dissemos tudo que Deus fez e faz por nós. Ele é digno de ser adorado. Ele é um Deus que nos guia. Ele é um Deus que é Rei eterno. E agora eu quero declarar para Ele: Senhor, eu quero descansar nas Tuas mãos. Eu quero deixar o Senhor me conduzir em fé. Isso é uma declaração nossa. Eu quero fazer esse convite para vocês. Se você quer dizer isso para Deus, se você quer pedir isso para Deus: Senhor, me ajuda a descansar no Senhor, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a ser de fato Teu. Cante essa música junto conosco. Em Tuas mãos queremos descansar, Senhor. Em Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, com tudo que sou, com tudo que sou. Contigo eu caminharei, Senhor. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o Teu querer e o Teu amor para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, com tudo que sou. Nós Te adoramos, Senhor. Vamos declarar isso? Eu Te adoro, eu Te adoro, Deus, eu Te adoro, eu Te adoro, Deus. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu. Sim, eu creio. Só as vozes. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus.
a razão do meu viver, a razão do meu louvor, com tudo o que sou. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado. As crianças até 8 anos vão para o seu culto, venham aqui à frente, nós vamos orar. Crianças até 8 anos. Isso, muito bem. Crianças até 8 anos. Isso. Muito bem. Estão faltando. Estão chegando. Muito bem. Todas aqui? Vamos orar? Opa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de investir a Tua palavra na vida dessas crianças tão especiais. Te agradecemos, ó Deus, por isso. Pedimos que o Senhor abençoe para que elas possam entender as lições que estão sendo ensinadas. Que o Senhor abençoe também os professores para que possam ensinar com carinho e com fidelidade. Obrigado, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, seguindo os professores. Seguindo a Mariana, aniversariante da semana. É a Mariana que está seguindo, que está conduzindo o povo, olha. Bate sua cabeça nesse momento, vamos orar. Declare agora no seu coração, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Declare a Ele o teu desejo de ouvi-lo através da sua palavra. Ore isso ao Senhor e peça também para que Deus use o pregador como instrumento do Senhor na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, nesse momento tão sublime, abrirmos a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nesse momento especial podemos abrir a Tua palavra e estudá-la. Ó Deus, nós declaramos ao Senhor que precisamos da Tua direção. Queremos declarar ao Senhor que precisamos do Teu conselho, da Tua exortação. Pedimos a Ti, ó Deus, que fale conosco nessa noite. Declaramos que os nossos corações, os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que possa usar o pregador como instrumento do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado por ter conservado a Tua palavra. E obrigado também pelo exemplo deixado nela desses grandes homens do Senhor, esses homens de fé que têm nos encorajado, que têm nos incentivado, que têm estimulado a nossa fé. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que possamos, ao olhar para o exemplo desses homens do Senhor, possamos imitá-los, possamos ser homens e mulheres de fé também. Deus, obrigado. Fala conosco, aquieta o nosso coração, ajuda-nos nas nossas dificuldades e fraquezas. Responda, Senhor, as nossas perguntas, dá-nos direção. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Quando você olha para as suas mãos, quando você percebe as habilidades que Deus te deu,
Quando você acorda pela manhã e se olha no espelho, olha quem você é, você consegue contemplar as possibilidades de Deus através da sua vida? Quando você entra no seu carro, ou começa a caminhar na rua, ou está dentro do ônibus indo para o seu trabalho, quando você começa a olhar lá a empresa, começa a ver o que você faz, ou começa a caminhar para a sua escola, começa a adentrar nos portões dela, será que você pode contemplar as possibilidades do que Deus pode fazer? Quando você olha para a pessoa que está do seu lado, seja ele seu amigo, sua amiga, seu irmão em Cristo, talvez sua esposa, seu marido, seu filho, quando você contempla os relacionamentos que você tem, você consegue imaginar as possibilidades que Deus tem? Quando a gente estuda sobre a fé, nós podemos lembrar que nós temos um Deus que pode usar qualquer coisa para a sua glória. Quando nós estudamos os heróis da fé, quando nós olhamos as histórias desses homens, nós podemos aprender que o nosso Deus, com muito pouco, pode fazer muito, se esse pouco for colocado nas mãos dele. Essa história que nós vamos ver hoje, esse é o herói da fé que nós vamos ver hoje, tem muito a ver comigo e com você. Porque a matemática que operou aqui, a lógica que aconteceu aqui, ela continua sendo possível na minha vida e na sua vida. Quando nós olharmos para a vida desse herói da fé, que é Moisés, nós sabemos que ele foi um homem extraordinário, a palavra de Deus mesmo diz isso, que ele foi um homem incrível, especial. Mas a matemática que funcionou na vida de Moisés também funciona na minha e na sua vida. Mas para isso é importante que você tenha esse olhar atento para as possibilidades do que Deus pode fazer com o que você tem, mas principalmente as possibilidades do que Deus pode fazer com o que você é. Quando a gente olha os heróis da fé, hoje nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Nós vamos colher 5 pontos na vida de Moisés, 5 acontecimentos na vida de Moisés, 5 decisões na vida de Moisés, que fizeram toda a diferença, não só para o povo de Deus, como para toda a humanidade. Eu gostaria de, antes de nós prosseguir, nós vamos ler o texto. Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. É um parágrafo grande dentro desses outros parágrafos que estão registrados aqui na galeria dos heróis da fé. E é interessante porque dos que foram citados de forma mais precisa, Moisés é um dos últimos dentro dessa galeria. Diz assim o versículo 23, acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés
quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. O autor de Hebreus, ele pinça de toda a história de Moisés 5 momentos importantes que foram decisões. Lembra que nós falamos sobre algumas pessoas que tentam colocar aquela dicotomia entre fé e razão, e nós estamos dizendo que a fé em Deus é uma razão diferente de uma razão sem Deus. Ter fé não é ausência de razão, mas é uma razão diferente, é uma forma diferente de pensar, de considerar, de analisar a vida. E essa razão nos leva e deve levar a decisões coerentes com essa razão que a gente tem. A história de Moisés, ela se confunde com a história do povo de Deus até a entrada da Terra Prometida. É um homem que foi muito importante. Agora é interessante porque tantas coisas poderiam ser colocadas como atos de fé de Moisés. Se você colocar lá no Google Moisés, vão aparecer várias cenas da vida de Moisés. Por exemplo, me dá uma cena aí da vida de Moisés. Travessia do mar, que mais? As tábuas da lei, que mais? Sarça ardente, que mais? Aquela, joga a serpente, joga a vara e a vara se torna uma serpente, depois tem que pegar de volta. Gente, é interessante que muitos desses exemplos que nós citamos não estão aqui como exemplos máximos de fé. Foram exercícios de fé? Foram. Mas é interessante porque esses que foram, eles estão no cerne de todo o processo. Eles estão no começo daquilo que direcionou Moisés para a vida que ele veio a ter. Por isso eu gostaria de olhar com os irmãos, porque esses cinco pontos, esses 5 exemplos que estão aqui no texto, eles são 5 pontos são 5 exemplos que aconteceram num momento crucial na vida de Moisés, que veio fazer ele a ter outras experiências de fé. Mas esses 5 foram cruciais para que ele pudesse se tornar o grande líder e o grande exemplo que ele se tornou. O primeiro exemplo de fé na vida de Moisés, inclusive foi uma observação interessante, porque isso veio a mudar até o título do que eu coloquei, porque está lá, Moisés e as 5 demonstrações de fé. Eu tinha pensado em colocar as 5 demonstrações de fé de Moisés. Só que a primeira não é de Moisés. A primeira se encontra lá no versículo 23. Vamos ler junto? Olha lá. Acompanhe comigo, porque tem várias versões. Então acompanhe silenciosamente o versículo 23. Olha lá. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado. Então, assim, não foi ele
que tomou uma decisão aqui, entenderam? Por isso que não dava para falar os 5 exemplos de fé de Moisés, porque esse aqui não foi dele, mas foi de quem? Dos pais dele. Olha lá, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Aqui é uma questão que a gente precisa lembrar a história. José e todos os seus irmãos, Jacó já tinha falecido, todos os irmãos de José faleceram. Passando os anos, passaram-se séculos, vieram sobre os egípcios um faraó que não conheceu nem Jacó, nem José, não tinha o menor relacionamento com aqueles iniciantes que vieram. Aquelas 70 pessoas que vieram morar lá no Egito. Deus abençoou o povo de Israel e eles começaram a se multiplicar muito. A Bíblia diz que as suas mulheres eram muito férteis e vigorosas, e o povo começou a se multiplicar a ponto de se tornar mais forte do que os egípcios. Essa preocupação se tornou tão grave que os egípcios, os militares egípcios, começaram a perceber que havia um ponto fraco na nação, que era o fato de, dentro dela, os seus escravos serem mais poderosos do que os cidadãos. E eles se preocupavam, se nós vamos combater com alguém, e é bom lembrar que naquela época o Grande Egito estava em expansão, era a maior nação de todo o globo, e eles expandiram-se militarmente. Havia um ponto fraco, porque na capital, ali no centro do país, havia um povo que não era egípcio, que era mais forte do que os próprios egípcios. E eles se preocupavam, vai que entra aqui alguém, vai que um inimigo vem contra nós, e eles conversam com o povo de Israel, e o povo de Israel fica contra a gente. Estamos perdidos, porque é daqui de dentro. Então surgiu 2 estratégias para tentar segurar o avanço populacional que estava acontecendo dos israelitas dentro da terra do Egito. A primeira tentativa do faraó foi conversar com as 2 chefes das parteiras, dizendo o seguinte: olha, tem muito israelita aqui. Você vai dizer o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão verificar se a criança que você está ajudando no parto, se for menino, você mata. Se for menina, você deixa viver. Essa era a ordem. A Bíblia vai dizer que elas não cumpriram a ordem por temerem a Deus. E simplesmente, realmente, pelo vigor das mulheres, elas tinham ali uma grande desculpa. E estavam os meninos continuando nascendo, eu estou vendo menino aí, o faraó está vendo menino andando pelas ruas. O que esses meninos estão fazendo aqui? Já era para ter morrido, o que tem menino crescendo aqui no meio? Chama as 2 de novo, vocês não estão matando os meninos? Faraó, a gente chega lá, as mulheres hebreias, elas são mais vigorosas do que as egípcias, a gente chega lá, elas já tiveram filho. Não dá para fazer. Diz que Deus se agradou dessa decisão delas, de tal forma que elas puderam ter família. Deus as abençoou de tal forma que elas puderam gerar filhos e ter família. Essa foi a primeira atitude para tentar fazer uma contenção populacional dos israelitas dentro do Egito. A segunda foi mais drástica, então. Já que o faraó não conseguiu, ele pediu, então, para que todas as crianças, todos os meninos com menos de 2 anos fossem jogados no Nilo e morressem afogados. Nesse momento, é que nasce, quando foi baixado esse decreto pelo faraó, enquanto está vigorando esse decreto, nasce Moisés, que ainda não tinha nome até esse momento.
Agora é interessante o texto, quando nós chegamos nesse ponto, no versículo 23, porque ele dá uma explicação que talvez numa leitura en passant, talvez numa leitura rápida, a gente não percebe o que o texto tem para nós, importante aqui. Diz lá que ele foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E qual a explicação que dá? Porque viram que que a criança era formosa, que ele era formoso. Bom, mas aí é uma explicação que, se a gente olhar assim, toda mãe acha o filho formoso, não é verdade? Até aquele que tem cara de joelho, a mãe acha lindo. Não é verdade? Até aquela criança que é parecida com o pai, ela acha bonito. Aqui nós temos uma expressão idiomática do grego que é importante a gente dar uma parada. O termo que é usado para formoso nesse texto é essa expressão asteios. Essa expressão ela era usada assim para alguém formoso, mas a ideia era alguém especial, alguém diferente, alguém que andava, por exemplo, era o termo usado para aquelas pessoas que viviam nas cidades. Ué, como assim? Lembra, gente, um contexto rural, um contexto de fazenda. Nós não estamos aqui diminuindo ninguém, mas só uma questão cultural. Como é que é a vida da fazenda? Uma vida dura, vida de trabalho. Não tinha asfalto, era lama, era barro, era areia, né? E a pessoa que vivia na cidade, ela era mais protegida dessas intempéries. Então, era uma pessoa mais aciada nesse sentido. Não que os outros não eram limpos, mas ele era menos sofrido nesse sentido, tá? Por isso, era mais formoso. Você vê que o povo que é do campo é uma vida muito dura. E, às vezes, essa dureza está espantada nas mãos calejadas, na pele mais morena, nas rugas, por causa da dificuldade da vida. E, naquela época, a pessoa que vivia na cidade tinha uma vida mais tranquila nesse sentido. Aqui, o que o texto está querendo dizer é que era alguém que eles perceberam que tinha algo diferente nele. Parecia ser alguém que era protegido de alguma forma. Inclusive, a NVI vai optar por essa tradução. Alguém tem a NVI? Alguém tem a NVI? Pode ler o versículo 23, por favor? Que expressão que eles usaram aí? Que era uma criança comum, não. Que não era uma criança comum. Isso, não era uma criança comum. Eles perceberam, de alguma forma, Deus deu uma percepção daquela criança e perceberam, essa criança, ela é incomum. Essa foi a tradução do tradutor em relação a essa palavra asteios. Por quê? Porque o mais comum usado no grego para falar que alguém era formoso é um outro termo, que é o termo kalos. Kalos, que significa formoso. Aqui o autor ele preferiu um termo específico. Ele não usou o termo mais comum, porque se fosse só porque ele era bonito, toda mãe achava que ele era bonito. E outra coisa, há algo de sobrenatural para você conseguir esconder uma criança recém-nascida por 3 meses. Não é sobrenatural? O pessoal que tem filho há pouco tempo, como é que tu faz uma criança que está na hora de mamar parar, não fazer barulho, fez cocô, quietinha, está lá. A gente sabe que não é assim, não é verdade? Há algo especial nesse menino, e os pais perceberam isso. Precisamos lembrar que eles percebiam que ali, naquele menino, havia algo incomum nele. Que ele poderia ser aquele libertador, que era um tipo do Messias que viria, mas era um libertador que libertaria o povo hebreu do jugo egípcio. Por causa disso, por perceberem
essa criança especial, eles passaram a se arriscar. Eles não tiveram medo do risco de desobedecer o faraó, porque eles perceberam que aquela era uma criança especial. E a gente entende que essa promessa lá havia, porque José tinha deixado tinha feito o povo fazer um juramento. Qual que era o juramento? Qual que era o juramento que José mandou o povo fazer? Lembra de enterrar os ossos lá na terra prometida? Então o povo sabia que um dia esse sofrimento iria passar, que Deus mandaria alguém que viria libertar o povo da escravidão ali do Egito. Essa é a interpretação do texto. Mas quando eu comecei a estudar essa passagem, eu pensei numa aplicação para a minha vida, eu queria compartilhar com você, nesse versículo. Quando você olha para os seus filhos, o que você vê? Quando você olha para a sua esposa, o que você vê? Quando você olha para o seu marido, o que você vê? Será que você tem esse olhar de fé, de perceber que ali existe uma pessoa especial, que Deus tem um projeto para a vida dela? Esse foi o ato de fé dos pais de Moisés. A decisão que eles tomaram foi tomada porque eles viram aquilo que as outras pessoas não viram. E a fé não é isso? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Os pais de Moisés viram. Quando eu olho, por isso que eu falei, quando eu olho para as minhas mãos, para as minhas habilidades, para as coisas que Deus me deu, que eu posso ser bom, que eu posso fazer de uma forma boa, o que você vê nas suas habilidades? De repente você gosta de cantar, de repente você gosta de falar, de repente você gosta de cozinhar, de repente você gosta de trabalhar, gosta de servir, você gosta de dar uma aula, você gosta de falar em público, você gosta talvez de trabalhos manuais. Do que você gosta? Você olha para isso e o que você vê? Será que você considera isso? Quando eu falei da questão dos filhos, né? Puxa, eu quero que as minhas filhas sejam uma para ele, pelo menos. Porque para Deus, com certeza, eu sou especial e você também. Mas o que você vê quando você olha para você, quando você olha para os seus bens, quando você olha para a sua família, quando você olha para as suas limitações, quando você olha para as suas coisas boas, o que você vê? Meu irmão, eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Já nesse primeiro ponto, tenta olhar com os olhos de Deus para tudo que você tem, para tudo que você está passando, para tudo que você é. Olha com os olhos de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está deixando essas coisas acontecerem na sua vida? Por que Deus está te dando coisas? Ou por que Deus não está te dando coisas? Por as pessoas não veem? Tem uma coisa muito especial que Deus colocou na minha mão, que é uma igreja muito especial.
E eu olho o que Deus pode fazer com essa igreja. Eu vejo que essa igreja pode mudar essa cidade. Eu vejo que essas pessoas que Deus me deu o privilégio de administrar, de guiar, eu vejo que essas pessoas podem salvar pessoas do inferno. E o meu desejo honesto e sincero é fazer com que isso que está no coração de Deus se torne realidade no nosso mundo. Mudar os seus gostos, isso vai mudar quem você é. Isso vai mudar a forma com que você se relaciona com as pessoas, porque você vai entender que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas você precisa tomar essa atitude que os pais de Moisés tomaram, de tentar ver aquilo que a galera em geral não vê. E eu posso contemplar, porque cada vez que eu estudo mais sobre Deus, ontem nós tivemos uma aula muito legal sobre os atributos de Deus. Quanto mais eu estudo de Deus, eu mais aprendo o quanto Deus é poderoso para fazer uma bomba atômica usando pau e pedra. Deus é poderoso para transformar o nada em algo muito especial. Mas você tem que tomar essa decisão. Senhor, eu quero desafiar logo nesse primeiro ponto você nisso. Senhor, o que eu posso fazer com esse pau e com essa pedra que sou eu? O que o Senhor pode fazer com isso? Com esse pão e com esse peixe, o que o Senhor pode fazer com isso? Com esse jumentinho, o que o Senhor pode fazer com isso? Com esse corpo amortecido que já cheira mal, o que o Senhor pode fazer com isso? Com a vergonha da identificação com o Senhor, o que o Senhor pode fazer com isso? Com uma pessoa que não sabe falar direito, o que o Senhor pode fazer com isso? Com uma pessoa que talvez não tenha tantas habilidades como tantos outros, mas, Senhor, o que o Senhor pode fazer com isso? É fazer essa oração. Senhor, eu quero ser útil nas suas mãos. Eu quero ver, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero ser usado pelo Senhor. O meu desafio nesse primeiro ponto é que você faça uma oração de fé, pedindo para que Deus possa te mostrar como Ele é poderoso em transformar o nada em algo muito especial. A primeira demonstração foi essa decisão dos pais de Moisés. A segunda demonstração, o segundo exemplo de fé, a segunda atitude, é quando Moisés, já crescido, recusa um povo que não era de Deus. Versículo 24 diz, do 24 ao 26 diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Interessante, porque você vê, o autor de Hebreus, ele nos dá uma informação que, ao ler o relato no livro de Êxodo, você não percebe esse detalhe tão importante, porque aparece Moisés lá, sendo cuidado, a sua irmã vai lá, ajuda a mãe a ser contratada para ser ama do próprio filho, porque a filha de Faraó não era mãe da criança, não tinha leite para dar. A filha que estava acompanhando o cesto falou: eu conheço alguém que pode amamentar essa criança. Contrata a mãe para amamentar o próprio filho. Olha que benção. Aparece isso na história. Daqui a pouco está lá Moisés, já adulto, lá andando pela cidade, encontrando lá um egípcio brigando com um hebreu. Ele vai lá, mata o egípcio. Então há um salto aqui, que a gente não acompanha a infância, nem a adolescência, nem a juventude. A gente já chega
A gente tem um salto aqui de 40 anos, lá no livro de Êxodo. Mas aqui o autor de Hebreus, ele nos dá uma informação, que no momento da vida de Moisés, ele recusa uma honraria, que era ser reconhecido por todos como filho da filha de Faraó, como neto do próprio Faraó. Pessoal, isso daqui era uma coisa... É até difícil de comparar, porque imagina você pensar na maior nação, maior potência mundial, que era o Egito. Toda a riqueza de todos os povos conquistados estavam em poder, não só do Egito, mas do Faraó, que na época de José se tornou dono de todas as terras do Egito. Lembram disso? Das vacas gordas, das máquinas. Ele comprou tudo, porque só Faraó é que tinha trigo. Então, Faraó não era só o cara mais importante ali dos outros reinos, não. Ele era o cara mais rico do seu próprio reino mesmo. Dizem que na tumba de Tutancâmon havia 2 toneladas de ouro puro. Ouro puro. 2 toneladas. Só na tumba de um deles. Interessante isso. Para mostrar a riqueza que esse povo tinha. É lógico que eles não enterraram todo o ouro do Egito com ele. Tinha muito mais. Diz que ele rejeitou isso. Diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Nós podemos entender que em algum momento ali, entre a juventude e a fase adulta, ele ouviu quem ele era. Ele percebe qual é a sua origem. E ali, como homem, ele toma essa decisão. Eu não sou daqui, esse povo não é meu. O meu povo é o povo de Deus. Com certeza, aquela oportunidade que a irmã conseguiu, dele ser criado pela mãe. A mãe teve a oportunidade de contar a história, de falar qual era a sua origem, de fazer com que ele pudesse entender o Deus que ele podia servir. E em algum momento, ele, por um ato de fé, ele prefere seguir o povo de Deus. Mas peraí, esse povo de Deus era o quê do Egito? Escravo. Ele preferiu ser escravo. Ele preferiu ser rebaixado do que usufruir do título e usufruir dos prazeres palacianos. No versículo 26, é incrível, porque ele vai dizer que ele fez isso porque ele considerou a vergonha de Cristo. Ué, como assim? Como assim? Ele viu Jesus? Não fisicamente. Mas quando ele ouviu a história do seu povo, quando ele ouviu a promessa que Deus fez lá para Adão e Eva, quando ele ouviu que Deus prometeu que daquele povo, que foi escolhido por Abraão, em Abraão, Deus tinha uma promessa que dali viria alguém que um dia faria um conserto na humanidade. Esse alguém era o Messias. Que o autor de Hebreus já sabe o nome dele, mas Moisés só conhecia como Messias, só, ungido. Virá alguém, ungido por Deus, que um dia vai fazer um trabalho de correção na humanidade. E meu filho, o povo que Deus escolheu para que esse Messias viesse, é o nosso povo, Moisés. É o povo hebreu.
Por isso que nós somos férteis, Moisés. Por isso que nós nos multiplicamos com facilidade. Por isso que nós, mesmo sendo escravos, Deus nos abençoa. Você já viu isso em algum lugar? Um povo onde os escravos se multiplicam mais? Mesmo oprimidos com crueldade, como diz lá em Êxodo. Você já viu um povo que é oprimido com crueldade e continua se multiplicando, Moisés? É porque nós temos uma promessa de Deus sobre nós. Deus prometeu para Abraão que nós seríamos incontáveis como a areia do mar. Deus prometeu para Abraão que se você olhasse para o céu, você poderia ter uma ideia da quantidade de descendentes que Deus nos daria. Moisés, esse é o povo hebreu. Mas era vergonhoso se identificar como esse povo. E é desse povo, Moisés, que Deus vai mandar esse, que um dia não só nos libertará dessa escravidão, mas nos libertará de todas as escravidões. O autor de Hebreus, ele nos revela isso. Ele nos descortina isso. Ele diz que ele considerou essa vergonha de Cristo, essa vergonha de se identificar como povo do Messias. Ele entendeu que essa vergonha era maior do que as riquezas e os tesouros do Egito. E ele entendeu que todo aquele que se identifica com esse povo recebe galardão. Gente, existem aplicações para nós perfeitas em relação a isso. Porque hoje eu e você podemos também passar vergonha por nos identificarmos como cristãos. Porque, gente, o cristianismo verdadeiro, ele não dá ibope. O cristianismo verdadeiro, ele é chato para um monte de gente, ele é o estraga-prazer do mundo moderno. Todo mundo vai achar lindo ser gay, todo mundo vai achar lindo divórcio, todo mundo vai achar lindo usar droga, todo mundo vai achar lindo ser maconheiro, todo mundo vai achar lindo você viver com quem você não é casado, ter relação com todo mundo, e o crente vai falar, vai ter aquela vozinha lá no fundo. Está errado, hein? Oh, pronto. Chegou o crente para atrapalhar, pronto. Muitas vezes vai ser vergonhoso quando alguém contar uma piada, todo mundo ri, você não vai rir. Oh, não entendeu a piada? Entendi, mas isso que você está fazendo graça, Deus não gosta disso, não. Oh, pronto, lá vem o crentão, vai santo, prega para nós aqui. O que Moisés fez, a decisão que ele tomou de fé, de olhar para o futuro e perceber que todos aqueles que se identificam com esse povo, que é de Deus, pode passar vergonha agora, mas no futuro vai ser premiado. Irmão, eu e você precisamos ter isso na nossa visão com muita clareza. Podem te oferecer um monte de coisa, mas você tem que lembrar qual que é o teu povo. E detalhe, assim como Moisés, eu posso optar em me identificar ou não. Ele não podia fazer isso? Ah, quer saber, mãe? Se essa história é para lá, eu quero mais é ficar aqui no bem-bom aqui do palácio. Posso ter o escravo que eu quiser, posso ter as escravas que eu quiser, posso casar com as mulheres mais bonitas do Egito, vou ter dinheiro, saúde para dar e vender. Ah, mãe, eu vou dizer para todo mundo que eu sou da família de escravo, mãe. Pô, tá brincando? Eu vou contar para a galera, Mãe, eu recebi a educação
que nenhum egípcio recebeu. Eu recebi a educação que só a família real recebe, mãe. Eu vou contar para todo mundo que eu sou desse povo aí que é de escravo. Ele contou. Vocês acham que isso deu tumulto ou não? Gente, você tem vergonha de contar para a tua família que você é crente? Você tem vergonha de se posicionar? Moisés não teve não, não tenha não. Tenha vergonha de se posicionar não, de declarar a tua fé, de confessar quem é o teu Deus, de falar, eu sou um cristão sim, e eu concordo com as posições que estão na Bíblia. Essa é a minha posição, é assim que eu penso. E uma coisa que é importante para nós, mesmo quando... Hoje nós estamos numa democracia, nós temos direito de dar nossa opinião, não é? Mesmo que a gente não tiver direito, a gente vai dar assim mesmo. Porque nós não vamos negar quem nós somos. Agora, você tem vergonha de dizer quem você é? Você precisa ter um ato de fé e se identificar com que povo, a que povo você pertence. E eu quero dizer para você, e o texto me garante isso, se você com uma atitude de fé se identificar como cristão, ter uma postura de cristão, Deus vai recompensar você. E nesse ponto, prestem atenção que eu vou falar, a tua fé é maior do que a de Moisés. Em que sentido? Porque tu tem mais informação do que ele. Você sabe qual é o nome do Messias, que ele não sabia. Você sabe como esse Messias é poderoso. Você sabe que tu pode apostar as tuas fichas nele, porque ele não vai te decepcionar. Você sabe disso. Você tem mais luz do que Moisés teve. E ele, com tão pouca luz, com tão pouco conhecimento, ele decidiu romper com todo o status, com todo o título, com todo o dinheiro que ele poderia ter. Quero colocar para os irmãos uma reflexão. Irmãos, muito cuidado com o peso que você dá para o dinheiro na sua vida. Muito cuidado, porque às vezes a questão financeira ela pode parecer uma justificativa razoável. Por exemplo, olha, mãe, eu vou ter que ter um trabalho, mas eu não vou poder mais estar domingo na igreja, um domingo ou outro eu vou poder ir, outro domingo eu não vou poder ir. Não, meu filho, não faz isso não. Mas mãe, eu vou ganhar 10 mil. Ah não, filho, né? Pensando bem. Uma vez ou outra, né? Não tem problema. Mas ó, lá no seu trabalho você fica em espírito de oração, tá bom? Ganhei uma garrafa de cachaça. Qual seria o seu conselho para mim? Pastor, vira essa garrafa de cachaça. Na pia, lógico, né? Aí você fala assim, mas meu irmão, eu estou pensando em vender porque essa garrafa de cachaça aqui custa 10 mil reais. Não esquece de dar o dízimo, hein, pastor? Qual que deveria ser o seu conselho? Vira na pia, qual a diferença? Para que? Eu tenho um disco histórico do Metallica, mas eu não ouço mais esse tipo de música. O que você ia falar? Pega o martelo, quebra esse disco, mas custa 100 reais esse disco. Ah, veja bem, né? Dava para comprar tanta Bíblia, né? Com esses 100 reais. Cuidado, porque as riquezas elas podem ser um gancho que vão te prender a um pecado. Moisés não ficou preso por isso. E é um exemplo que nós temos para seguir.
Na semana que vem a gente vai continuar pensando sobre a vida de Moisés. Mas eu queria que você refletisse com muito carinho sobre esses 2 desafios que eu gostaria que você aceitasse. Primeiro, olha para a tua vida, vê o que Deus te deu ou o que Deus não te deu e usa isso para a glória dele. Usa isso para que você possa ser uma bênção e para que você possa ser um libertador. Talvez não de uma nação inteira, quem sabe até de uma nação inteira. Quando eu ouço a história de Hudson Taylor, Adoniran Judson, William Carey, foram libertadores. Talvez não em guerra, mas libertadores do pecado, porque eles anunciaram o Evangelho. Cara, Deus tem um propósito para a sua vida. Aceita isso, pede a Deus, Senhor, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida, eu quero te servir, usa as minhas habilidades, eu abro mão de gostos, eu abro mão de coisas que eu amo pelo Senhor, em virtude desses novos propósitos que o Senhor apresenta para mim. E o segundo desafio, esteja disposto a se posicionar como Moisés se posicionou, como povo de Deus. Esteja disposto a aceitar a vergonha que é ser verdadeiro cristão, lembrando que Deus vai te abençoar. Lembrando que um dia a igreja é que vai dominar esse mundo. Os salvos em Jesus Cristo é que sobreviverão. Lembra disso, que esse reino que não findará, já começou. O Senhor Jesus Cristo já inaugurou ele. E hoje nós somos cidadãos desse reino. Viva como cidadão do reino. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de dizer quem você é. Não tenha medo de dar sua opinião. Não tenha medo de colocar lá. Não, eu vou fazer o que é certo. Esses dias, estava vendo uma experiência que a Cris teve lá na autoescola. O professor zoando, dizendo, está na lei que tem que usar cinto. Mas a gente não usa cinto de segurança aqui. Tu vai usar cinto? Ninguém vai usar cinto. Alguém vai usar cinto aqui? Aí uma mãozinha, pequenininha, levanta. Eu vou usar. Aí todo mundo vira para ela e fica aquele... Cri, cri. Aí tu não é daqui não, né? Ela podia dizer não em 2 sentidos, né? Porque nós não somos daqui, mesmo você serrano. Se você é cristão, você mudou de pátria. A nossa pátria agora não é mais aqui, é lá. E nós vamos ser cidadãos desse reino que não vai findar, cujo rei é o Senhor Jesus. Quero desafiar você com isso. Meu irmão, essa semana, não tenha medo de se posicionar. Às vezes a gente quer... fazer com que a nossa mensagem seja escutada, fale a verdade, meu. Fala o que tem que falar com amor, mas fala. Se posiciona, eu sou um cristão. Olha, isso está errado. Olha, você para você mesmo, tem alguma coisa na sua vida que você precisa abrir mão? Abra a mão, se posicione ao lado de Cristo. Faça como Moisés. Moisés abriu mão do status que ele tinha, do dinheiro que ele tinha. Faça isso por Jesus. Mas faça. Para a glória dele. Só 2 das 5. Mas elas podem mudar a nossa vida. Mais ainda, podem mudar a vida daquelas pessoas que estão perdidas ao nosso redor. Se Moisés não tomasse a atitude que ele tomou, hoje nós não teríamos o conhecimento que nós temos, hoje o povo não seria como é, tanta coisa não seria como ela é. Baixe sua cabeça nesse momento. Eu quero que você saia daqui com uma decisão. Senhor, eu não quero ter medo. Essa palavra medo, ela apareceu quando falava dos pais de Moisés. Eles não tiveram medo. Essa palavra medo apareceu agora quando falava em relação... Ele nem ficou amedrontado pela cólera do rei quando abandonou o Egito.
Não tenha medo de se posicionar, meu irmão. Não tenha medo de aconselhar. Não tenha medo de se identificar, mesmo que você passe vergonha. Não tenha medo. Use o que você é e o que você tem para a glória de Deus. Eu gostaria que você tomasse uma decisão agora, eu quero orar por você. Talvez, eu quero desafiar você a se posicionar em duas áreas. Primeiro, Senhor, o que eu tenho e o que eu sou são do Senhor. Gostaria que você levantasse sua mão, com muita seriedade. O que eu tenho e o que eu sou são do Senhor. Usa, Senhor. Você quer isso? Levanta a mão. Deus está vendo. Diante do Senhor. O que eu tenho e o que eu sou são do Senhor. Levante sua mão, Pai. Amém. Pode baixar. Segundo desafio, eu quero orar por você. E eu também estou levantando a minha mão. O que eu tenho, o que eu sou é do Senhor. E o que vier a ser, são do Senhor. Eu quero desafiar você também agora. Talvez algum irmão aqui tenha se sentido amedrontado para se identificar com Jesus. Talvez dentro da sua própria casa você está com medo de dizer que você é um cristão. Você está com medo de tomar algumas posturas. Talvez você está com medo no seu namoro. Talvez você está com medo no seu trabalho, de colocar uma postura cristã. Talvez você está com medo de dar a sua opinião numa rodinha de conversa. Talvez lá na escola você está com medo de falar que você é crente. Mas hoje você quer viver sem medo, hoje você quer tomar uma decisão, seguindo o exemplo de Moisés, se identificando com a vergonha que é ser cristão. Hoje você quer tomar essa decisão. Levanta a mão que eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Mais alguém? Pode abaixar, irmão. Mais alguém? Eu quero tomar essa decisão. Levanta bem alto, sem medo. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Senhor, eu quero tomar essa... Eu não quero viver no medo. Eu quero me posicionar. Eu vou me posicionar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém, amém, amém. Amém, amém. Pode abaixar. Mais... Amém. Mais alguém? Eu vou me posicionar. Por mais que eu seja zoado, por mais que eu seja... que mexam comigo, por mais que faça bullying, eu vou me posicionar. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Amém, amém. Esses irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Se você quer se posicionar diante de Deus, mesmo talvez que você já tenha tomado essa decisão, hoje você quer reforçar essa decisão, coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar pela vida de Moisés. Queremos te louvar pela vida dos pais de Moisés. Ó Deus, declaramos ao Senhor que o que temos e o que somos são do Senhor, ó Deus. Que, ó Deus, cada bênção que o Senhor tem nos dado, cada habilidade, o nosso tempo, a nossa agenda, as nossas coisas boas, as dificuldades que temos, todas elas são do Senhor, ó Deus. E pedimos que o Senhor nos use, o Senhor use cada um aqui como o Senhor quiser, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos da Tua libertação para aqueles que vivem na escravidão do pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, que ele tenha coragem de se identificar, que tenha coragem de aceitar, às vezes, a humilhação que é ser um verdadeiro crente. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos nos posicionar como salvos, que possamos dar a opinião que vem da Tua palavra, que possamos ser do contra se for necessário, mas que possamos nos posicionar para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê a firmeza, a coragem, como o Senhor deu para Moisés, dele abrir mão do título, abrir mão do dinheiro, abrir mão do status e se identificar com o Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a fazermos isso para a glória do Teu nome, para a salvação das pessoas. Ó Deus, que essa igreja seja qualificada como a igreja de Cristo, não a igreja de A ou B, mas a igreja que tem o Senhor Jesus como centro. Ó Deus, ajuda-nos a mantermos firmes a nossa postura, a nos identificarmos mesmo quando, se houver uma situação onde todos sejam levados, que o Senhor nos permaneça firmes, nos faça permanecer firmes. Ó Deus,
Pedimos pelas outras igrejas de Serra Negra, que elas tomem essa postura de se preciso for, ser do contra, se posicionar contra a sociedade pecaminosa, se posicionar contra o que é errado. Ó Deus, ajuda as outras igrejas a não terem, e junto com a nossa, lógico, Senhor, a não terem uma ética mundana, a não terem relacionamentos mundanos, a não terem práticas mundanas, mas que nós possamos ser separados desse mundo nesse sentido, que a nossa ética seja outra, que o nosso comportamento seja outro, que o uso e o convívio dos nossos relacionamentos sejam outros. Ó Deus, em nome de Jesus, nos identificamos com o Senhor, nos sentimos privilegiados por podermos dizer que somos filhos de Deus, que o Senhor Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos posicionarmos, dá-nos as oportunidades, ajuda-nos a prestarmos atenção quando o Senhor está dando oportunidade que possamos nos posicionar. Ó Deus, ajuda o teu povo, tem misericórdia do teu povo. Sabemos que essa semana o Senhor já nos abençoará, nos dando oportunidade de conversar, de se posicionar, de poder tomar posturas e decisões. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Senhor, faz-nos mais parecidos com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos para nós o opróbrio de Cristo como uma grande riqueza, a vergonha de Cristo como algo de grande valor. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido. Senhor, essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Irmãos, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Eu quero agradecer mais uma vez que eles... Hoje eu acho que nós não temos nenhum visitante aqui pela primeira vez. Aqui eu acho que está todo mundo de casa, né? Acho que não tem nenhum visitante aqui pela primeira vez. Mas eu também quero fazer uma menção, agradecer aquelas pessoas que têm nos assistido pela internet. Existem algumas pessoas que, por uma série de fatores, e essas informações eu tenho recebido, elas são constantes em nos assistir. Então eu queria agradecer e dizer que Deus abençoe muito cada uma de vocês. Senhor nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe. És o dono dos meus dias, sempre comigo, todo o tempo. És o centro da minha vida. Que seja teu o meu pensamento. És o dono dos meus dias.